Amigo assinante da TV Brusque, estamos voltando com o programa Estúdio Mais, o programa de Irlei Silva aqui no canal 21, recebendo hoje o secretário de Assistência Social e Habitação, o Rodrigo Voltolini, e também o vereador Moacir da Capra. O assunto tem a ver com o fechamento da Casa de Passagem. Na semana retrasada, nós já comentamos aqui com aquelas pessoas que defendem a continuidade nesse modelo da Casa de Passagem para a cidade de Brusque. Nós estamos hoje recebendo um membro do governo, que é contra a continuidade do abrigo, e também o vereador Moacir da Capra, que foi o autor de um requerimento para uma audiência pública que recentemente aconteceu no mês passado, mês de junho, ali na Câmara de Vereadores. Foi a segunda, aliás, que tratou desse tema, mas mais especificamente sobre os moradores em condição de morar em rua. E depois disso, ainda o debate continua por parte da comunidade de Brusque, na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, enfim, dos defensores e daqueles que entendem que não deveria acontecer a manutenção da Casa de Passagem, que hoje ainda está funcionando. Por isso o nosso debate aqui continua. É um prazer tê-los aqui no programa. Eu vou começar conversando com o secretário. Rodrigo, na verdade a Casa de Passagem ainda está em funcionamento. Qual é o processo para o fechamento dela? O que a Prefeitura, a Secretaria precisa fazer do ponto de vista legal, né, para não incorrer em nenhuma imprudência junto à Justiça para o fechamento da Casa de Passagem? Caros pessoas que aqui nos assistem, queria cumprimentá-la a todos e dizer que, em relação à Casa de Passagem, eu aqui representando o Poder Executivo aqui, juntamente representando o prefeito, a gente tomou a decisão de fechar a Casa de Passagem para justamente melhorar a condição do indivíduo, da população de rua. O fechamento da casa ela vai acontecer sem data determinada até o momento, mas a casa vai determinadamente fechar, né? E o procedimento vai seguir na seguinte ordem. Está sendo realizada uma chamada pública para que seja credenciada empresas de recuperações para dependentes químicos e outras empresas para aqueles que não sejam dependentes químicos, que tenham outros distúrbios, que não façam uso de droga ou álcool, né? Que nem todo morador de rua é dependente químico, então, ou substâncias como álcool e droga. E posterior a isso, as empresas vão ser credenciadas e vão ser pagas pelo poder público, no caso, a saúde. A saúde faz isso porque a política da saúde ela é responsável em dar assistência a essas pessoas com dependentes químicos, né? E posterior a isso, a assistência entra na abordagem feita no indivíduo. O CREAS ele aborda o indivíduo, fazendo com que direcione ele ao CAPS, e lá vai ter uma consulta com o psiquiatra. O psiquiatra é quem vai determinar a internação dele ou não, claro, de uma forma voluntária, né? O indivíduo querendo ser internado, ele vai ser encaminhado a essas instituições, para que ele possa, de fato, vir a se recuperar de forma eficiente e de forma que ele possa se reentregar à sociedade de uma forma totalmente como um cidadão comum. Posterior ele se reintegrar, ele vindo dessa recuperação dessas entidades que vão recuperar o indivíduo, a assistência social entra de novo no seu papel, fazendo com que a gente possa fornecer o aluguel social, a gente possa fornecer a cesta básica, a Bolsa Família, se necessário for, né, para que ele possa alavancar e ele possa contribuir e ser esse cidadão o melhor possível dentro da cidade de Brusque. Por isso que a gente pensa num novo plano, numa nova gestão, um novo direcionamento para que a gente de fato consiga concluir e fazer com que as pessoas saiam da rua e vivam de uma forma legal como um cidadão de direito. Vereador Moacir, prazer tê-lo aqui no programa. Essas duas audiências públicas que aconteceram na Câmara, de forma muito especial essa última, que ocorreu agora no mês de junho, foi possível dizer que essa saída é a melhor para os moradores de rua e para a Prefeitura? Primeiramente, olá, Dirlei,
Olá, você que acompanhou o programa Estude Mais. Como você falou, houveram duas audiências públicas, ano passado, como requerente vereador Pirola, e que se tratava um tema um pouquinho diferente desta audiência. Na realidade, eram os moradores de rua que estavam incomodando o comércio. E, na realidade, incomodam sim, viu, de lei, você que nos assiste, incomodam, a gente sabe disso. Essa é a realidade que a gente vive hoje. E dos encaminhamentos daquela audiência, nada aconteceu. Estava presente nessa audiência, a secretária era a Mirela Zucco, secretária de Assistência Social e Habitação, e ela, logicamente, na audiência, propôs que as pessoas não dessem mais dinheiro para os moradores, porque eles acabam tendo dinheiro para comprar o álcool, que a maioria deles são dependentes de álcool, né? A maioria absoluta, né, Rodrigo? Uhum. Enfim, essa audiência não teve resultado algum, né? Não mudou absolutamente nada, a do ano passado. Esse ano, com a cobrança, você sabe, você foi vereador, a cobrança que há da comunidade, inclusive depois de uma sessão da Câmara que foi falado na questão de morador ser vagabundo, né? Malandro. Então isso, logicamente, que para as pessoas começaram, foi abordado novamente esse assunto, né? Para que a casa de passagem? Estão lá brigando, como já falei, brigando esses moradores, esses malandro, vagabundo e tal. E eu resolvi então fazer novamente, né, fazer o requerimento, e houve essa audiência com assim, a presença bastante grande de pessoas da sociedade, pastores de igrejas que têm essas casas de recuperação, próprios moradores de rua, outros que hoje já estão totalmente curados, né, das dependências que eles tinham, principalmente de álcool, outros também drogas, como crack. Então foi uma audiência muito proveitosa. Isso, para os vereadores que participaram, foi unânime, né, que foi uma audiência, uma das melhores, né, não é porque fui eu o requerente, mas da forma que ela foi conduzida, com a presença dessas pessoas que hoje estão recuperadas. E eu entendo que disso tudo, eu vejo, é a opinião minha como vereador, que a casa hoje não está fazendo nada, né, ela não está resolvendo problema algum desses moradores. Por quê? O que eles precisam, o morador? O morador precisa de uma chance, sim, aí nós como cristãos temos que dar a chance aos moradores de realmente eles se recuperarem. Aonde? Nessas casas onde o Rodrigo acabou de falar, que vão ser credenciadas para que esses moradores sejam encaminhados e sim, lá eles terem um tratamento adequado para poder se recuperar da dependência. E a casa de passagem não, a casa de passagem, aliás, foi criada, depois o Rodrigo vai falar também, foi criada como casa de passagem, depois mudado o nome, como abrigo institucional, porque casa de passagem é uma casa de passagem, os moradores estavam ficando nessa casa. E hoje os moradores não querem ir para casa, tá? Isso já foi comprovado, tanto é que hoje, na data de hoje, tem na casa hoje 10 moradores, tem dia que tem 8 moradores, tem dia que tem 11, 12, mas gira em torno mais ou menos disso. E a população de moradores de rua está aumentando muito aqui na cidade, então é uma preocupação nossa, sim. E eu gostaria de dizer, porque assim, você sabe também, vou falar de novo, você foi bastante criticado e bastante elogiado, e como eu sou também, sou criticado, até por ser oposição, na época eu não lembro se você era oposição, eu não vivia esse mundo político. Faz parte, né? Faz parte, então, mas sou muito criticado hoje porque quero o fechamento da casa. Mas eu não estou, como vereador, querendo que feche e que o morador se dane, não é dessa forma. Nós estamos buscando, juntamente com a Secretaria de Assistência Social e o prefeito, solução. É isso que tem que ter, solução. E nós temos uma solução, o encaminhamento desses moradores para essas casas de recuperação. É isso que nós queremos. Eu gostaria de dizer também, Dilei, que nós visitamos, junto com uma igreja do pastor Fischer, moradores de rua, tive a oportunidade de visitá-los à noite, né? Onde eles dormem, inclusive tem um trabalho ótimo de pessoas que já estão recuperadas, que fazem esse trabalho com os moradores. Todos eles já foram recuperados de qualquer dependência, de álcool e droga, né? E vejam, eles foram recuperados e hoje estão tentando ajudar. E eu fui fazer essas visitas a esses moradores à noite. Inclusive se faz lá oração, porque de lei eu vi nessas visitas que a parte espiritual, eles conseguem abordar e levá-los para essas casas de recuperação através da parte espiritual, levando a palavra, enfim, a palavra de Deus, sim, é o que está na Bíblia.
e eles fazem, e é feita também oração com os moradores de rua. Você acompanhou em muitas abordagens essas visitas? Foi várias, em vários locais de Brusque. Até mesmo, como você estava falando em off, aqui tem casas que pessoas nem imaginam que eles estão morando, estão lá. Eu fiz essa colocação, esse questionamento, justamente para saber, porque quando nós estivemos aqui conversando com a Patrícia, eu fiz o questionamento acerca de qual é o número, se existe um número hoje de moradores de rua, se a prefeitura, se a secretaria, se a pasta tem hoje um número e onde eles estão localizados. Né? Porque aonde eu vejo, como cidadão, onde eu passo muito ali pela Praça Gilberto Corsani, próximo ao terminal, e ali é um local onde já houve muita reclamação da comunidade, da forma como o cidadão que usa o terminal é abordado. Né? Ali é um local, eu já havia um outro local que era muito comum, ali no Coreto, na Praça da Barão de Tinemburg, e na escadaria da igreja. Eram os lugares onde se via. Agora, depois disso, vocês aqui em off falaram para mim que talvez tenha entre 100, 105, dependendo do período, aí 110, enfim. A casa de passagem, que depois virou abrigo, tinha capacidade para quantos? A casa de passagem, ela foi formulada em média de 27 leitos. Então nós teríamos ainda uma demanda muito forte fora para ser atendida. É como eu estava falando em off para você ainda há pouco aí, nós temos aí a demanda de hoje em Brusque, cadastrada pelo CREAS, que faz parte da assistência social, certo, que é o centro de referência, né? O CREAS, hoje nós temos uma demanda aí de uma população, números de 100, mais ou menos, entre 100 a 130, porque tem os trincheiros que vêm e voltam e assim por diante. Como é que é? Trincheiros? Trincheiros. É aqueles que vão e voltam. Ou passam, vão para outra cidade. Na verdade, eles ficam circulando pela região, é isso? Aí já tem praticamente, tem uma outra denominação já, né? Mas tem caracterizado, os mais comuns são os trincheiros e que circulam, como você se refere, mas tem um nome específico para isso. E tem aqueles que realmente vivem na cidade de Brusque. E como morador de rua. Como população de rua, que você caracteriza como morador de rua, né? Certo. A gente usa um critério técnico para isso. Agora deixa só o Moacir completar aqui, porque a gente pode estender mais essa tua colocação. Moacir, você disse que à noite você saiu aí com o pastor Fischer e mais um pessoal que se recuperou e hoje está sendo voluntário para ajudar as pessoas que ele conhece, ou que essas pessoas conhecem que moram na rua. Quais são os lugares assim que você verificou onde existe um maior número de pessoas reunidas, moradores de rua? Dirley, são vários locais em Brusque, de repente, até falar aqui desse local que eu falei para ti, dessa casa, de repente eles podem sofrer algum tipo de represália, retaliação. Né? Então tem uma casa... no centro, mas no Brusque, centro hoje são quantos pontos? Tem mais de 10 só no centro, fora nos bairros. Então, eu não gostaria aqui de falar, não sei se eu acho que eu gostaria... Indicar, não há necessidade de indicar, mas no centro tem vários locais onde eles dormem, né? Viu, Moacir, desculpa interromper, Dirley, todos esses lugares onde o Dirley, onde o Moacir está se referindo, né, o vereador está se referindo, esses lugares já foram todos abordados pelo CREAS, né, que é o centro de referência, conforme eu já havia te falado. Existe uma equipe na rua todos os dias fazendo esse tipo de abordagem. E quero aqui também, dando ênfase a isso, voltando ao assunto dessas abordagens, que o vereador Moacir, ele tem sido um dos melhores vereadores para a assistência social, porque ele tem sido uma das pessoas que mais tem participado junto ao secretário, né, junto ao governo, em visitar essas entidades que poderão ser cadastradas. Então, cada vez que eu precisei do Moacir, entrei em contato com outros vereadores, o Moacir, ele teve em todos os compromissos que eu marquei, o Moacir teve com a gente. Então, ele está muito preocupado, o vereador Moacir, né? Por incrível, falando de política, ele não é do meu partido, mas ele é um defensor daquilo que é de melhor para a população. Então, o vereador Moacir, ele teve em todas essas casas que a gente visitou, porque eu, como governo, me preocupo aonde vou colocar essas pessoas. Então, mesmo sendo a chamada pública feita pela saúde, eu estou visitando e quero conhecer aonde essas pessoas irão ser colocadas. É porque a sensação que passa, viu, Moacir, é que você, de repente, por ser contra, talvez também não esteja querendo ajudar a procurar a solução, né? Mas, às vezes, para o consumo externo, né, é isso que
fica configurado, que embora você queira o fechamento da casa de passagem, mas também busca uma solução junto com o governo em relação a essas entidades. Agora, baseado nisso, o tratamento que vocês estão dando, aqueles que são pelo fechamento do abrigo, da casa de passagem, é de que todo morador de rua tem um problema ligado a um vício, seja do álcool ou da droga. Então, desses quase 100, 120, qual o percentual de morador de rua que é viciado em algum entorpecente? Vou te falar, por dado estatístico, termo internacional, que em média de 80% deles fazem uso de alguma substância química. E estávamos conversando antes da entrevista começar, desculpe, que também muitas pessoas elas levam a condição da rua, né, se propõem a ser um morador de rua pelo simples fato de ter uma depressão, de ter uma decepção na vida, de ter um problema particular com a mulher, enfim, alguma situação nesse sentido, e ele entra em uma depressão profunda e faz com que ele opte a viver na rua. E a partir disso, o problema principal dele, o primário, é a depressão. E como consequência, muitas vezes tem o uso do álcool, né, e da droga, porque o meio da onde ele convive, essas pessoas onde ele está convivendo, de fato, todos eles praticamente fazem o uso de alguma substância de droga ou álcool, mas como o vereador Moacir acabou citando. Então, o meio faz a pessoa, né? Diríamos assim. Nem sempre, mas normalmente o meio faz a pessoa se habituar ou se condicionar àquelas condições. Eu estou conversando aqui com o vereador Moacir da Capra e também com o secretário de Assistência Social e Habitação, o Rodrigo Voltolini. O assunto é a situação dos moradores de rua e o fechamento da casa de passagem aqui em Brusque. Nós vamos ao intervalo comercial. Depois do intervalo, continuaremos nesse tema com os nossos convidados. Estamos de volta com o programa de Dirley Silva, ao lado do vereador Moacir da Capra e do secretário de Assistência Social e Habitação, o Rodrigo Voltolini. Ô Moacir, você não quis indicar os locais onde os moradores de rua estão usando como moradia, onde eles dormem, né? Significa dizer que eles têm um ponto fixo para se ficar e depois perambulam pela cidade. E não significa exatamente, aí eu vou tocar aqui de novo na Praça Gilberto Colsani, onde eu enxergo mais esse morador de rua, ali ninguém está morando. Ou também tem gente morando ali? Não, durante o dia eles ficam nesses locais, sim, né? Sim. Morando não, nesse local, até porque à noite não tem não tem muito o que abrigar ali, né? Não sei, até embaixo, porque é fechado, ali tem uma parte que era aberta, mas fechado. Isso, né? Então eles vão para esses locais que a gente citou há pouco, mas certo. Durante o dia, lógico, eles ficam perambulando, pedindo, né? Incomodando, vou falar de novo, isso aí, até que abordamos esse assunto na audiência pública, até o pastor, não, isso é verdade, pastor, vocês incomodam sim, atrapalham. É quando você fala... Mesmo sendo seres humanos, mas acabam incomodando. Essa audiência do ano passado foi por isso que eles incomodavam, entravam dentro do comércio, do local ali, outras ruas, estavam incomodando. Mas desse fato de incomodar é pedir, certamente, mas chega a ser, a maioria deles chegam a ser violentos, alguma coisa assim? De colocar em risco a integridade de algum cidadão? Porque, evidentemente, a pessoa que vê um morador de rua, eu comentei aqui com a vereadora Patrícia, você já fica com um pé na frente e outro atrás, né? Pode chamar de que a pessoa tem alguma diferença, mas você fica, justamente por causa da abordagem, que às vezes é uma abordagem, me dá alguma coisa, enfim, mas não chega a ser, não chega a se usar de violência, Marcelo? Não, geralmente não, Dirley. Lógico que as pessoas ficam com medo sim, até porque da maneira que estão vestidos, as crianças, principalmente as crianças, ficam com medo, né? A pessoa está mal vestida, vem lá barbudo, catingando, sim também, né? Um mau cheiro, mas usar de violência poucos usam. Aliás, entre eles, é como quase que na prisão, existe não um código específico, mas os moradores dificilmente roubam, tá?
Tem os trecheiros, que eles falam trecheiros, alguns falam dessa forma. Alguns deles, sim, roubam, porque o vício deles é a cocaína, é o crack. Aí tem que ter dinheiro, mas o morador de rua não tem dinheiro para se manter com o crack, com cocaína ou com outra droga mais pesada. Por isso que ele usa do álcool. A maioria dos moradores de rua fazem uso do álcool, que é barato. Você comprar uma garrafa de cachaça, aliás, foi mostrado no dia da audiência uma pilha de garrafa de cachaça, lá na praça, que foi recolhido, e estava lá, a amostra foi fotografado, uma pilha dessas garrafas, porque eles usam, geralmente, a própria cachaça mesmo, que é barato, todo mundo, o pessoal ajuda, as pessoas têm pena. Eu falei aqui ainda há pouco que eles incomodam, mas não é dessa forma que eu estou aqui querendo menosprezar o morador, não, pelo contrário, eu não sou salvador dos moradores de rua, nem dessa forma eu quero ser visto, não, e eu quero que eles tenham o direito como cidadão, né? E lá está na Constituição o direito deles terem uma chance de se recuperar. É isso que eu quero, né? Como você falou ainda há pouco, que eu posso estar sendo rotulado de alguma forma, criticado e muito. Desumano. Exatamente, estou sendo criticado, principalmente no Facebook, algumas páginas que a gente conhece aí, criticado, mas espera aí, a pessoa que está criticando não sabe o que a gente está tentando fazer, que trabalho que a gente está fazendo na rua, visitando as casas de recuperação, os moradores. Isso tem que deixar bem claro. Eu não estou aqui, fecha e joga esse cara na rua. Não é dessa forma. Eu estaria sendo desumano fazendo isso. E porque ali tem um ser humano. E todo ele que está ali, dificilmente, de lei, nós vamos encontrar um morador que quer estar naquela situação, né? Sem ter o que comer, enfim, naquela situação, passando frio e tal. E eu queria dizer também, Dilei, que desde a época, você me entrevistou muitas vezes enquanto presidente da CAPRA, que eu conheci os moradores desde há 15 anos atrás, que os moradores geralmente têm um cãozinho. Sim. Geralmente é cão que eles têm, tá? Ainda continua assim? Continua, a maioria deles? Continua com um cãozinho. E eu, às vezes, sou criticado por isso até, mas a maioria tem o seu cão. Nós ajudamos, eu pessoalmente e a CAPRA também, nós ajudamos muito, até com castração desses animais e vacinas. E outros nós retiramos sim, porque estavam sendo de alguma forma maltratados, né? Nós retiramos. Mas eu conheço moradores já há 15 anos atrás. Eu não estou aqui batendo nos moradores, pelo contrário. Você acha que esse processo de aumento da população de rua vem acontecendo há quanto tempo? Porque parece que agora tem muito mais do que há 5 anos atrás, por exemplo. Tem, e isso é fato, e vai aumentar, né? Pelo jeito que está caminhando a economia do país. Mas por que esse processo tem aumentado? Por que Brusque? Porque Brusque... Porque, inclusive, um grupo de que é a favor do fechamento da Casa de Passagem chegou, não me lembro se você chegou a mencionar isso, vereador, mas eu ouvi de pessoas dizendo o seguinte, que o fato de ter uma Casa de Passagem poderia ser motivo para o morador de rua vir aqui, ou mesmo para outras cidades, outras prefeituras, enviar o morador de rua para cá. Mas também já foi dito que Blumenau tem Casa de Passagem, Florianópolis tem, Itajaí tem, Joinville tem. Ou seja, nesse entorno aqui da nossa região, tem casas de passagem. Isso pode ser, o fato de ter aumentado, pode ser isso também? O fato de ter uma casa de passagem aqui? Pode sim. Primeiro que a população aumentando, né, logicamente que os problemas com moradores aumentam também. E a questão da casa de passagem, é claro, tem uma casa onde eles acolhem o morador de rua que veio, né, que entrou a casa, que permaneceu lá alguns dias, ele vem para Brusque, sim, porque Brusque não tem hoje pessoas que correm com eles, digamos assim, vamos colocar dessa forma, ou que encaminham eles de volta para suas casas. Então, né, fica, Rodrigo, nesse sentido fica mais fácil para ele permanecer na cidade, né, mesmo na rua, mas... com certeza vem aumentando sim, e com o fechamento da casa e o encaminhamento desses moradores para essas casas de recuperação, isso vai se espalhando, viu, Dilei? Aí volta, né? As pessoas, os moradores vão ficar sabendo, lá em Brusque o pessoal está mandando os moradores para a casa de recuperação. Eles acabam espalhando, isso vai para a região e vai diminuir o número de moradores de rua dessa forma. Tá? E pode ter certeza que isso vai acontecer a partir do momento que... Porque você quer dizer que o morador de rua ele não quer se curar? Ele não quer ir para uma... Porque não é... Isso é voluntário. É voluntário. Eu queria fazer uma ponderação anteriormente, respondendo depois a sua pergunta, que quando a gente usa lá a praça que você se referiu como chamado chafariz, né, a gente usa o termo quando o pessoal está lá a gente usa na assistência que eles estão fazendo reunião. Certo. Né, lá eles usam o ponto de reunião, o chafariz, né?
Então, tudo bem, eles têm o ponto de confraternização dele, que é a Praça do Chafariz. E uma outra situação é que o povo brusquense, ele é um povo muito hospitaleiro, ele é um povo que não tem raiva, não tem preconceito, não discrimina a população de rua. Ele tem ajudado, no entanto, tem pessoas que não aderem ao programa da Casa de Passagem por ter regras, né, e outras situações, e automaticamente ele acaba sobrevivendo. Essas pessoas, ninguém fica por mais de 5, 6 dias sem comer ou fazer aquilo que necessita, então quem ajuda é a própria população, ou entidades ou igrejas, que acaba ajudando essas pessoas que não estão dentro da Casa de Passagem, né? Porque um número como o que vocês citaram aí, eu sinceramente, 100, se falasse que são 50, eu já penso que é um número absurdo. O dobro é preocupante, né? É preocupante um número desse. Porque, na verdade, eu não consigo enxergar esses 100. E quando você falou que eles se reúnem ali na Praça Gilberto Colsene, no Chafariz, ali próximo ao terminal, quando eu passo por ali meio-dia, que estou indo no local de restaurante onde eu almoço, eu vejo ali no máximo 8, 10 talvez, não mais do que isso. Se você 10% daquilo que... Mas se você passar 9 horas, você vai ver uns 50 pelo menos. 9 da manhã? É. 9 da manhã? É o ponto de encontro, mais ou menos 9 da manhã, onde a gente, o CREAS, né, ele, que é o ponto de referência, ele vai lá abordar esse cidadão para ver se tem alguém novo, se não tem, se alguém quer fazer está precisando de alguma coisa ou não, né? Como é que é a chegada desses moradores de rua? Eles vêm através de ônibus, vêm de pé, vêm de carona, como é que... De tudo quanto é maneira que você imaginar, eles chegam. Eu já saí 3 horas da manhã da minha casa para poder fazer o acolhimento do indivíduo na Casa de Passagem, aonde essa gestão, ela se preocupa com o acolhimento, não é porque é final de semana que ele não vai entrar na casa. Quero deixar dito, viu, de lei, que aqui esse governo, seja 3 da manhã, eu já levantei 3 horas da manhã, 11 horas eu nem sei mais quantas vezes. Meia-noite também já não vou dizer mais nem quantas vezes, mas das 3 às 4 da manhã eu já saí, viu, vereador, saí da minha casa, porque o indivíduo veio de pé de Tijucas, né, porque ele sabia que existia uma casa de passagem aqui, que ele queria ir para Indaial procurar um emprego. A vereadora Patrícia denunciou lá na Câmara, e aqui mesmo no programa, lá na Rádio Cidade, numa entrevista comigo também, que a Secretaria não está mais fazendo, como é que é o termo que ela usou? Abordagem? A abordagem, mas ela usou outro termo. No caso, a busca por esses indivíduos para saber se eles têm interesse em ir para a Casa de Passagem, enfim. Certo. Isso está acontecendo ou não está acontecendo? Eu posso dizer... Você está dizendo aí que 9 horas é o horário da reunião, que vocês... Sim, eu tenho... Até semana passada, Dilei, na semana passada, caros ouvintes, e Moacir, né, aqui vereador, semana passada nós levamos uma pessoa, ela quis ser internada, e nós demos todas as referências para eles, levamos ele, e lá ele se encontra internado, né? Quando alguém quer ser internado, como o pastor Fischer, nesse caso o pastor Fischer, mesmo não tendo CNPJ e tudo mais, ele faz pela própria igreja, ele recebeu, porque a gente também ajuda ele com cestas básicas, né? A prefeitura vem ajudando ele com cesta básica, para que ele possa manter o pessoal lá. Ele aceitou esse indivíduo, né, esse morador de rua, então lá ele está. E eu posso lhe garantir, eu tenho critérios técnicos para isso, eu tenho toda a questão de abordagem, onde eu não estou mais com uma equipe como existia. Eu estou com 2 equipes a partir já de segunda-feira, com 2 equipes, justamente por causa do fechamento da Casa de Passagem, eu estou com 2 equipes, né, fazendo abordagem na rua com esses indivíduos. Agora posso lhe dizer que sim, o governo da gestão passada, no período de janeiro de 2014, de abril de 2014 a novembro de 2014, não, desculpa, eu estou equivocado, desculpa, cara, aqui, no período de maio de 2014 a outubro do mesmo ano, não foi realizada a abordagem pelo governo anterior. Isso sim, de período de maio a outubro de 2014, não foi realizada uma abordagem para alguém aderir ao programa da Casa de Passagem. Mas isso não houve abordagem porque a casa já tinha sua capacidade máxima ou outra razão? Não, simplesmente, não sei qual argumento que eles vão utilizar, entendeu? Mas a casa existia. Eu digo para você que a casa ela foi aberta e equivocada, ao meu ponto de vista hoje como secretário. Como é que é a estrutura da casa hoje, Rodrigo? Temos lá vários quartos com 25 leitos, cozinha. Os quartos são coletivos?
Ou não são individuais? Não No são individuais. No mesmo quarto, quantas pessoas? De 4 a 5 pessoas. Tem um critério, mulheres e homens? Sim, existe. Esse critério tem que ser totalmente... Existem regras e normas estabelecidas, não poder entrar alcoolizado, mulheres de um lado, homens do outro, a não ser agora temos um casal, né, que realmente são um casal, né? Então eles têm um quarto para eles nesse momento e então eles têm essas regras e normas. Existe um horário para banho, horário para alimentação, tudo? Existe o horário de 9 horas é o último horário para se entrar. Tem que tomar banho para poder comer, né? A alimentação deles é feita por marmitas, né? É licitada a marmita, então eles têm direito ao almoço, café da manhã e janta, né? Café da manhã, almoço e janta, né? E lá eles são muito bem recebidos, desde que não venha alcoolizado, tem toda a norma, as regras a se seguir. Muitos aderem, viu? Ficam 2, 3 dias e automaticamente depois, quando estão bem alimentados, voltam à vida que tinham antes, aí quando estão totalmente debilitados, a gente acolhe novamente. Isso tem acontecido lá desde 2013, por isso que quando deu o nome Casa de Passagem, viram que não iria dar certo, e automaticamente depois mudaram para o nome chamado Abrigo Institucional. 2 meses depois mudaram o nome para Abrigo Institucional, porque Casa de Passagem ela tem uma denominação, e Abrigo Institucional ela tem uma outra denominação, e tem outro critério de abordagem, né? Então, como o abrigo institucional, a pessoa fica lá tempo que determinar, o tempo que ela quiser, né? Ou que o governo, assim, por bem entender. Então, tem gente lá que desde o dia que abriu a casa, ela está lá morando e se alimentando à custa do governo, diríamos assim. Contra ou a favor, eu não vou me referir aqui. Eu sou a favor da recuperação do indivíduo. E quero dizer que a minha prioridade dentro do governo é dizer para ti o seguinte, Dirley Silva e caros ouvintes e o nobre vereador, que nós temos que fazer isso o mais rápido possível. O Prudêncio, o nosso prefeito, é preocupado, porque aqui em Brusque ainda nós não temos Cracolândia. Quando aqui chegar o crack, gente, tá? Se nós não tomar providências agora, com esses moradores de rua, com essas pessoas que vivem num poder de vulnerabilidade, aqui poderá se formar uma Cracolândia. E quando isso acontecer aqui em Brusque, se nós como governo não tomarmos decisões rápidas e não tomarmos decisões específicas para resolver esse problema, nós vamos ter aqui o crack em Brusque. E o crack, você sabe que 2 vezes eu sou formado na área de fisioterapia, fui criticado quando entrei no governo, hoje estou muito tranquilo naquilo que faço, naquilo que estou exercendo dentro da minha parte da assistência social. E quero dizer para você, ouvinte, que nós estamos fazendo de tudo para que Brusque não vire uma Cracolândia. Se houver consumo do crack, bastam 2 pedras de crack, 2 consumos de crack para você nunca mais deixar de ser dependente químico do crack. Então nós temos que salvar essa população, nós temos que fazer com que o povo de Brusque seja um povo onde não fica à mercê das drogas, porque você que tem filho pequeno, ele vai crescer. E é através da piora das condições da cidade é que é onde nós vamos ter que pagar muito caro por isso. Por isso é que eu defendo muito isso, viu, Dirley? Vou fazer um intervalo comercial, o tempo aqui é nosso adversário, e depois eu volto mais uma vez para ainda tratar desse assunto, baseado nisso que disse aí o Rodrigo, para saber se é possível fazer um programa, não um programa de TV nem de rádio, mas um programa de diminuição desse número de moradores em situação de rua. Depois do intervalo, nós voltamos aqui no Estúdio Mais, programa de Dirley Silva na TV Brusque. Muito bem, estamos aqui com o último bloco do programa de Dirley Silva, recebendo a visita do vereador Moacir da Capra e também do secretário de Assistência Social e Habitação, o Rodrigo Voltolini. Você que ligou a TV agora, nós estamos tratando sobre os moradores em situação de rua. Nesse último bloco, nós vamos buscar entender agora da solução do problema. Eu falava aqui no intervalo comercial, o Moacir e Rodrigo, que a sociedade vai cobrar do governo, vai cobrar da Câmara de Vereadores, do secretário, o problema solucionado. Você levantou no segundo bloco, Rodrigo, essa questão dessa preocupação com o crack, com uma droga mais pesada, que pode fomentar um maior número de viciados, e aí realmente nós estamos perdidos, né? Agora, Moacir, a responsabilidade do vereador, da Câmara de Vereadores em relação a esse fato.
Você imagina ou faz ideia do tempo que vai levar esse trabalho dessa passagem de casa, de abrigo, para as instituições e o cidadão e a sociedade começar a olhar para a rua e não... Eu acho que é difícil você tirar totalmente o indivíduo da rua, né? Mas a diminuição desse grupo de pessoas, quanto tempo isso deve acontecer? É possível fazer colocar um período aí? Eu não tenho hoje como fazer, dizer que daqui a 30 dias não vai ter mais moradores. Isso não existe. Essas casas de recuperação estão sendo credenciadas, né, pela assistência social e logo após o credenciamento, aí sim, abordar as pessoas e encaminhá-las juntamente com essas entidades religiosas que já fazem esse trabalho, né, na verdade, com a ajuda deles, sim, encaminhá-los para essas casas. Mas não vou dizer que daqui a 30 dias não vai ter morador. Morador vai sempre existir, Dirley. Eu nunca disse aqui que vai acabar os moradores de rua. Não, vai diminuir, isso que a gente quer, diminuir e bastante esse número, mas dizer que não vai ter, isso não vai acontecer nunca. Em cidade alguma do país vai acontecer isso. Tem alguns que vão estar na casa de recuperação e vão acabar fugindo, até porque lá os portões ficam... Aliás, nem portão tem, tá? Nem portão tem. Nem portão tem nessas casas. Mas que é o desejo do prefeito, sim, e está aqui o secretário representando, e nós queremos, sim, dar uma solução a esse problema. E gradativamente vai se resolver, sim, né? Com credenciamento. Mas da forma que está hoje a casa, a prova está aí. Hoje tem 10 moradores, hoje, anteontem tinha 8 lá na casa e o resto tudo na rua. Isso é uma prova de que não deu certo a casa de passagem. Inclusive o local é totalmente errado, né? Onde o morador que no início levaram, mas não quiseram ficar na casa, eles têm hoje, até os poucos que ficam lá, têm acesso ao centro da cidade, eles têm acesso... As pessoas, eles têm como pedir dinheiro. Então, essa casa de passagem, se o prefeito, o ex-prefeito, o que foi cassado, tivesse pensado um pouquinho, ouvido a comunidade, ele teria feito no local mais afastado, para eles não terem acesso às pessoas na rua e pedir o dinheiro. E na Câmara, como a Patrícia veio falar esses dados aqui, e como o Rodrigo acabou de falar, que de maio de 2014 do ano passado, maio a outubro, não foi feita uma abordagem pela Prefeitura. Uma sequer. Os documentos estão lá na Secretaria da Assistência Social, da pasta do secretário Rodrigo. Não estou inventando coisa aqui. Então, é uma prova que realmente não funciona. Lógico que a Patrícia vem aqui e fala ao lado dela, até porque hoje ela é oposição, você foi também e eu fui também. Ela faz a parte dela. Dizer que nós não queremos eles longe da sociedade, mas não é isso. Nós não queremos o morador dessa forma. Nós não queremos empurrar o morador para a sarjeta, lá para o bairro, mais longe da cidade. Não, nós queremos encaminhá-los para que eles possam ter uma chance de recuperação. É isso que nós queremos. É claro que eles estão fazendo o papel deles, os vereadores hoje de oposição. Fazendo o papel deles, querendo nos criticar dessa forma. Mas nós estamos dando uma chance ao morador. E o que eles não fizeram, que a casa lá, balela, história, não funcionou. Tanto é que está aí, 100 moradores de rua e alternando de 120, 110, 115 com esses trecheiros que vêm de cidades, vão para lá, vão para cá, pela região. Então, a prova maior que não funcionou a casa são os moradores que estão na rua e estão aí para todo mundo ver. Essa é a prova maior. Como é que vai funcionar, então, a questão de financiamento, de recursos para essas instituições? Que processo tem que acontecer para a Prefeitura ajudar essas instituições? E, na sequência, dentro dessa pergunta, o que o município vai diminuir, a Prefeitura vai diminuir o seu gasto, que hoje, eu ouvi o vereador Alessandro Simas falar lá na Câmara que era em torno de 70, já ouvi aí 50 mil reais a despesa da casa de passagem com morador de rua. Certo. Esse critério econômico aí, de como vai ser investido. Eu vou só repetir bem rapidamente o que você me pediu, como eu falei no primeiro bloco. Vai ser feito através de uma chamada pública, isso é política da saúde. Então, a CRESPA está realizando a chamada pública, ela vai fazer, juntamente com a assistência, nós vamos credenciar as entidades que fazem recuperação do indivíduo. Eu fiz um levantamento estatístico de valores
Tem casas que cobram 400, tem casas que cobram 700 reais, outras cobram 1.000, outras cobram até 1.500. Isso por pessoa? Por pessoa por mês. Né? E se eu fosse a casa, antes da minha entrada, como gestor, no dia 4 de maio, né, da assistência social, ela custava em média 70 mil reais. Hoje, eu consegui baixar ela para 50 mil reais hoje, o custeio dela. A despesa. E a despesa, né? A despesa dela, obrigado. Mas eu vinha conversando com o prefeito e o prefeito, respondendo pela sua pergunta, viu, Dilei? Nós não estamos preocupados, de certa forma, com o dinheiro que vai ser gasto ali com a recuperação do indivíduo. Se nós tivermos que, se as 100 pessoas, ao gasto de R$1.000, tiverem que ser internadas, nós vamos dar respaldo a essas 100 pessoas, porque eles merecem. Tá? Agora, se por acaso só 30 quiserem aderir ao programa, 30 serão acolhidas e sobrarão R$20.000. Né? Mas a gente vai fazer todo o esforço necessário para que as pessoas realmente possam aderir ao programa e possam voltar para essa cidade, de fato, totalmente recuperada. Você é um otimista, Moacir, em relação a essa adesão de moradores de rua aos programas? Sim. Você já teve uma experiência nessas abordagens aí? Sim, pelo fato, como eu já falei anteriormente, Dilei, da parte que é onde toca o ser humano, a espiritualidade, né? Geralmente as igrejas evangélicas, não estou falando, eu sou católico, mas também não tem nada contra, pelo contrário, né? Quando uma igreja faz um trabalho desses, nós temos sim que apoiar. E através dessa abordagem da questão espiritual, eu sou bastante otimista, até pelo que eu vi nas visitas, tá? Eles conseguem sim, tá? Fazem algumas visitas e vão se aproximando desse morador. E dessa forma, todos que o pastor Fischer tem lá, todos não, a maioria, ele os levou para lá dessa forma, com os ex-dependentes, né, que hoje estão totalmente livres, fazem esse trabalho com eles dessa forma, através da espiritualidade, ou da palavra, levando a palavra de conforto, né, levando também um alimento, um pão, né, o dia que eu fui foi um pãozinho com queijo, às vezes leva marmita, dessa forma, e usando a palavra, sim, eles conseguem abordar, e nisso, eu com certeza, Dilei, eu confio muito que vai dar certo, sim. Aliás, vai dar certo, não, eles estão fazendo isso. Não é de hoje, e está dando certo, por que não continuar copiar o que é bom? Né? Eu acho que tudo que é bom tem que ser copiado, sim, se é bom, por que nós não podemos fazer? E eu sou bastante otimista, sim, e creio que eles vão ter nos próximos meses aí. Exemplo disso, Moacir, Balneário Camboriú. Nos visitou aqui a entidade lá, sim, que acolhe as pessoas na audiência pública. E lá em Balneário Camboriú não tem moradores de rua. Porque lá tem uma Kombi que gira 24 horas, com 3 pessoas dentro, onde o morador chegou, se ele quiser ficar na cidade, é para se recuperar. E se ele não quiser, ele recebe uma passagem para onde ele quiser ir. Né? Aqui não chegou a se fazer isso, não? De oferecer passagem para a pessoa retornar para a sua origem? Veja só, eu quero deixar muito claro que quando você fala nessa situação de passagem, dar a passagem ao indivíduo, inclusive a Patrícia citou aqui... A assistência social, Dilei, a assistência social tem essa questão de passagem, sim. A Patrícia citou aqui, até para te ajudar aí, né, nessa situação, que em alguns casos houve recuperação, as pessoas voltaram para a sua casa, teve até casos que a família estava procurando o indivíduo e acharam, né? Sim. Isso, mas aí eu fico pensando... Mas isso é verdade. Uhum. Teve algumas pessoas, na verdade a casa não tem poder de recuperar ninguém. Sim. Porque a casa ela tem... Não é essa a vocação, né? Não é essa, a casa não foi criada para isso. A atribuição não é essa. Não é essa. Pessoas que vieram, estavam perdidas, enfim. É uma casa para dormir e acordar. Isso mesmo, e comer. Dormir e acordar, mas eu acho que quem está dormindo e acorda vai comer e depois vai sair para algum lugar. Mas alguns lugares não tem comida. Uhum. Alguns lugares só se dorme mesmo, certo, sabe? Tomar um banho, certo, né? Certo. Então, que recebe um outro nome, por exemplo. E aqui tem. Então, de fato, a Patrícia não está errada. De fato, sim, algumas pessoas foram acolhidas, foram resgatados vínculos familiares e a família realmente falou, aconteceu agora recentemente, já faz 5 anos que eu estou procurando o meu filho ou o meu irmão e eu não sabia onde ele está, já estou indo buscar. Uhum. Ou muitas pessoas que, cansei dessa vida, estou querendo voltar para casa, onde é que você mora? Eu moro no Paraná. Então a gente fornece a passagem.
Entendeu? Agora, quando eu falo em fornecer a passagem, não é pegar o cara à força e dizer para ele, ó, é o seguinte, ou você vai para lá ou você escolhe para onde é que você quer ir. Entendi. Porque daí isso não vai fazer parte da minha gestão. Não, e nem pode, né? Entendeu? Eu não vou expulsar ninguém da cidade, não é esse o objetivo. Não é isso que nós queremos fazer. E não vamos fazer, melhor dizendo. Mas assim, o sentimento da população às vezes é esse, tá? Da maioria da população, falando aqui baseado na observação, não através de pesquisa, nada. Mas às vezes a pessoa diz, poxa, dá uma passagem para esse cara, leva ele lá para não sei aonde, ou manda embora, né? Porque é um problema, né? Não, falar é muito simples. Agora você ser o secretário da Ciência Social e representar um governo, né? E querer o bem para a comunidade é totalmente, não que a pessoa não queira o bem, mas quando você se coloca na base, na estrutura, onde você tem que ter a solução na mão, a situação é diferente. Eu penso que o governo, seja ele do Paulo, seja do Roberto Prudêncio, seja do Moacir, do Dirley, do João, de qualquer um, o governo tem que ter o controle disso, né? É como foi colocado aqui há pouco, não é possível você pensar que isso vai acabar. Mas o controle tem que ter para não terminar do jeito que você falou aí. Numa situação que fica incontrolável e que aí, imagina se isso acontecer, aí nós vamos ter outro problema, que é o consumo de droga e o tráfico de droga, que nós já temos. Mas que não chega a ser nesse estágio aí. E se tiver o crack? Pois é, aí vira aí vira uma questão de segurança, né? Pois é, e aí como é que nós vamos fazer? Entendeu? Como é que como governo, Por isso que o governo tem que manter o controle disso. Por isso que nós estamos tomando medidas diferentes à do governo anterior. Porque nós pensamos que nós temos que tomar opção. Se essa, por algum motivo, viu, gente que nos assiste, você vereador e você de lei, por algum momento, meu pai me ensinou muito seriamente isso. Se eu errei, aqui nós vamos reverter o quadro, né? E se nós estivermos errados nesse governo, nós vamos criar uma outra estrutura para que a coisa funcione. Nós não temos medo de poder fechar uma casa de passagem porque, de fato, já está concretizado que não dá certo. E se nós tivermos que criar uma outra estrutura para que, de fato, essas pessoas sejam acolhidas ou, enfim, que elas possam ter respaldo, nós vamos criar. Porque o objetivo é melhorar a qualidade de vida do cidadão brusquense e dessas pessoas que têm que chamar população de rua. Muito bem. Quero agradecer aqui o vereador Moacir da Capra. O assunto, o tema, certamente ele vai continuar sendo debatido aqui nesse programa, em outros programas, nos outros veículos, na Câmara de Vereadores, que é o fórum também de debate desse assunto, né? Na secretaria do secretário Rodrigo Voltolini, e a gente só espera que realmente os resultados comecem a aparecer, né? Eu não vou dizer em prazo muito pequeno, né? Mas talvez a médio prazo, né, vereador? Com certeza, é isso que nós queremos, é isso que o secretário quer, é isso que o prefeito quer. Eu acho que a população em geral quer isso, né? Que o morador, primeiro que o morador saia da rua, né? A população não quer ver o morador de rua, a maioria delas. Então, com isso, logicamente, nós vamos diminuindo esse número de moradores de rua, à medida que vamos conseguindo encaminhá-los nessas casas. Inclusive, só para comentar, só falo ainda pouco, Rodrigo, tem casas que o fazem de graça, né? Também isso, tá? Não são todas que cobram, algumas fazem gratuitamente. E, como já falei, a maioria das casas evangélicas. Então, nós temos sim que apoiar essas casas e, em conjunto, fazer esse trabalho. Eu acho que isso é bastante importante para até a forma de abordagem, como falei, a forma espiritual. O Rodrigo também acompanhou isso lá em uma das casas, fazendo oração dentro dessas casas, os pastores. E, dessa forma, eles conseguem levar. Então, que bom, né, que se tem, para os próximos meses aí, a solução para o problema, porque do jeito que está hoje, não tem solução alguma. Casas, como eu já falei, já foi mais de comprovado, que não tem eficácia alguma, porque os moradores estão aí na rua, estão incomodando sim, a população, a maioria delas não gostam, acabam dando, inclusive, eu queria falar ainda há pouco, eu até esqueci, o Davis, enquanto vereador, fez um projeto de lei para que os moradores não dessem dinheiro, para que a comunidade brusquense não desse dinheiro para o morador. E também na audiência pública passada, a própria Mirella, que era secretária, também falou dessa forma, para que não estimulasse o morador a comprar a cachaça, né? E, infelizmente, o prefeito, o Paulo Esso, ele vetou o projeto
e nós aprovamos na Câmara, ele vetou e foi entrado com... Nós levamos o veto e o prefeito entrou na Justiça com a ADIM, né? Sim, a com ação direta de inconstitucionalidade. É uma pena, porque, de repente, é uma forma também de inibir o morador de comprar a cachaça. Se você dá dinheiro, é claro, ele vai ter dinheiro para comprar cachaça. Tem moradores aí, aliás, eu já colhi até na minha casa um morador, claro, e minha esposa ficou com medo. E é normal nós, seres humanos, termos medo. Os meus cães começaram a latir à noite, e nós no quarto, ela ficou com medo que esse morador, ele chegou por volta de 6h da manhã na minha casa, também. Ele já tinha me pedido ajuda, e eu falei, vem, vamos dormir. E o fato que chamou a atenção, que de manhã ela fez o café e colocou o pão para ele na mesa e ele não comeu. Eu disse, mas por quê? Inclusive o nome dele era Paulo, tá? Não vou dizer o sobrenome porque é antiético falar o nome das pessoas, o sobrenome. Eu disse, mas por que, Paulo, tu não... Nada a ver com a questão do prefeito, pelo amor de Deus, o nome da pessoa é Paulo mesmo. E eu disse, mas por que tu não comes, Paulo, o pão? Eu disse, eu não consigo, por causa da bebida. Né? Então, às vezes, quando ele vai procurar ajuda, é que ele está assim, pela bola 7, né? Pela bola 8, perdão. Ele está nas últimas e não consegue nem sequer se alimentar por causa do uso da cachaça, que vai e aí já é problema de saúde mesmo. Sim, então, por isso que tem que tentar, mais uma vez aqui dizer, tentar realmente a saída, que é o tratamento desses moradores, que eles têm uma chance de realmente se recuperar. É isso que eu, enquanto vereador, quero para a população de moradores e, logicamente, que tirando os moradores de rua e encaminhando para esses locais, a população vai agradecer, porque estão, como já falei, incomodando, sim, incomodam. Né? Então, é uma maneira de nós tentarmos resolver o problema. Agora, que eu estou aqui querendo terminar a casa e jogar os moradores na sarjeta, história de quem tem dor de cotovelo. Muito bem, agradeço a presença então do vereador Moacir da Capra e também do secretário Rodrigo Voltolin. O intuito do programa era trazer as duas justificativas daqueles que defendem e daqueles que são contra, argumentando sempre pelo bem da sociedade e de forma muito especial por essas pessoas que necessitam do olhar da nossa comunidade, né? Olhar no sentido realmente de, talvez, como já dissemos aqui, não resolver o problema, mas amenizar o problema e isso não se aprofundar mais. Mais uma vez, muito obrigado ao secretário e ao vereador. Na próxima semana, nós voltamos aqui no Estúdio Mais, programa de Irlei Silva na TV Brusque, com mais um assunto de interesse da nossa comunidade, mais um tema de relevância para todos nós abordarmos. Um grande abraço e até o próximo programa.